Bom dia, a graça e a paz. Eu sou o pastor Reinaldo Soares, estou pastoreando a Igreja Batista do Calvário de Jaguaré, norte do Espírito Santo. A igreja é convencionada à Convenção Batista Nacional. Eu quero falar um pouquinho, fazer um resumo escatológico, que há muita dúvida de muitos cristãos acerca do arrebatamento. Eu vou passar um pouco aqui da nossa visão, um resumo bem objetivo. A primeira coisa a se destacar é o arrebatamento da igreja não pode ser confundido com a segunda vinda de Cristo. Quando a Bíblia faz a referência ao arrebatamento, são utilizadas palavras de alerta, e quando faz referência à segunda vinda, são utilizadas palavras de refrigério. Jesus voltará para buscar sua noiva, ou seja, Jesus voltará para buscar sua igreja, mas não tocará na terra. Apenas virá nas nuvens e a igreja será arrebatada aos céus. Os santos que morreram em Cristo da época da igreja serão ressuscitados e receberão corpos glorificados. Os crentes que estiverem vivos, no momento do arrebatamento, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e o corpo glorificado sem passar pela morte física. A partir de então, todos os salvos por Cristo viverão eternamente com o Senhor e serão poupados da ira de Deus que virá sobre aqueles que não aceitaram, que virá sobre a terra. As Escrituras, elas não nos fornecem dados para uma definição da data que isso irá acontecer, momento exato do arrebatamento da igreja. Será de repente, no abrir e fechar de olhos, por isso o seu caráter é eminente. Nós vamos ver que os autores do Novo Testamento já atestaram este caráter iminente do arrebatamento. Ninguém ousou marcar data ou hora. Nem o próprio Jesus falou a data, ele não sabe, né? Só o Pai. Existem então 3 posições quanto ao arrebatamento e todos eles tentam argumentar sobre essa relação com a tribulação. Então eu vou falar um pouquinho agora da nossa visão batista, né? Não de todos, né? Sempre no meio vai ter alguns que vai defender outra visão, mas eu defendo essa visão que é bíblica. A nossa posição é pré-tribulacionista, que afirma que o arrebatamento e a segunda vinda são eventos distintos e que o arrebatamento se dará antes do início da tribulação. Então, nós cremos assim, que a igreja ela não passará por esse momento de tribulação. Ela será arrebatada antes. Esta posição mantém a distinção básica entre igreja, né, a igreja de Jesus, a noiva, e Israel, que deve ser levada em consideração para interpretar as passagens escatológicas. Então esta posição é a mais coerente porque baseia-se numa interpretação literal dos textos bíblicos. Então, enquanto a igreja estiver no céu, celebrando as bordas do Cordeiro, Israel estará passando pela tribulação de 7 anos, que é a última semana de Daniel, bem como todos os habitantes da terra. Então, quando Jesus morreu na cruz, ao ressuscitar, né, ali o relógio parou. E agora falta a última semana das semanas de Daniel. Então, assim, nós vemos que quando o arrebatamento acontecer, aí o relógio volta a funcionar. E aí então começa esses 7 anos, esse período da última semana, né, que é Deus tratando com Israel. Os 7 anos de tribulação, a tribulação que sobrevirá sobre a terra, será um período de 7 anos que será marcado por grandes tragédias universais. Neste tempo, Deus derramará a sua ira
seu juízo sobre os pecadores que negligenciaram a fé salvadora em Jesus, que rejeitaram a pregação do Evangelho. Será um tempo de angústia para Jacó, né? Está lá em Jeremias 37, quando Deus também vai tratar novamente com o povo de Israel. Estes 7 anos de tribulação servirão para alguns propósitos, né? Alguns são punir o pecador, julgar a maldade, pôr prova os judeus, gentios não salvos, cumprir inúmeras profecias do Antigo e Novo Testamento e demonstrar a fidelidade de Deus que não deixa o pecado sem a devida punição. Nenhuma pessoa remida por Cristo entrará na grande tribulação, pois o arrebatamento já terá ocorrido para levar a igreja ao céu. Muitas guerras, fome, devastação em massa, pragas, apostasias, blasfêmias, martírios, destruição, mortes serão constantes na época da tribulação. Muito mais do que hoje, nesse momento. Mas mesmo nesse período turbulento, a graça de Deus ainda se mostrará em favor de pecadores que se arrependem. Pessoas se voltarão para Deus pela convicção operada através do Espírito Santo. As pregações também de 2 testemunhas nesse tempo, que são as 2 testemunhas lá que está em Apocalipse, serão utilizadas para trazer despertamento espiritual neste período. Então eles vão ser usados para trazer um despertamento, porque as aflições, né, hoje nós vemos que muitas pessoas, quando vê as tragédias, já culpa Deus. Né? E nesse tempo também, aqueles do coração duro, pessoas que não creem em Deus, né? E cada um tem o seu direito, mas nós vemos Deus que Ele é o Criador, nós vemos que tem que ter um Criador para essa imensidade maravilhosa. Mas essas pessoas, mesmo vendo a situação caótica, o coração deles, assim como o faraó, é duro, endurecido pelo pecado, pela cegueira espiritual. Então nós temos que estar despertados nesse tempo, porque a palavra de Deus ela é clara, né? O próprio Jesus ele falou: eu vou, mas eu vou voltar, eu voltarei, né? E toda promessa de Deus se cumpre. Então vamos lá, a segunda vinda de Cristo, por que será necessária? Por que será necessário Jesus voltar a segunda vez? Primeiro, ele foi rejeitado durante a primeira vinda. Quando ele exerceu os seus papéis de sacerdote, profeta, ele foi rejeitado. Muitos judeus não aceitaram que ele era o Filho de Deus. Ele foi rejeitado pelos judeus que não viram em Jesus o rei que eles esperavam. Então, ele voltará e pisará na terra para dar fim a toda maldade que se levanta contra o nome de Deus. O justo juiz mostrará o seu eterno poder na grande batalha do Armagedon, que está lá em Apocalipse 19, 11 ao versículo 21, para completar a medida da ira divina contra o mal e o pecado. A segunda vinda de Cristo cumprirá muitas profecias do Antigo Testamento que mostram a majestade divina na pessoa do Messias para sujeitar todas as nações a si mesmo, com o propósito de estabelecer a base para o início do reino milenar de paz, justiças perfeitas. É maravilhoso demais quando nós... eu só estou fazendo um resumo básico aqui, mas é algo tremendo. Os textos bíblicos sobre a segunda vinda de Cristo vai destacar que será repentina, não esperada, mas sabemos que será após o período de 7 anos de tribulação. Então a gente vê também que lá no Velho Testamento, quando Noé, Deus fala para Noé que ele era para fazer a arca e falar que havia um dilúvio, e Noé sai pregando isso, e as pessoas daquela época falam: nunca choveu na terra, esse cara está doido, né? Ele não encontra ali pessoas que
crescem, né, na sua mensagem, acreditassem que Deus falou com ele. Assim também muitos hoje estão vivendo dessa forma. Olha para a igreja, porque infelizmente muitos escândalos, coisas terríveis acontecem, porque são homens, né, que muitas vezes estão infiltrados. O ser humano é pecador, o homem é pecador. A causa disso é que Jesus morreu na cruz. E as pessoas deixam de crer na palavra de Deus, deixam de crer no que a palavra de Deus está dizendo, não se desperta para isso, mesmo sabendo que essa vida é passageira, mas ficam presos às coisas aqui dessa terra que não vão levar nós para lugar nenhum. A promessa que nós temos de Jesus é muito melhor, é muito maior. Então a gente vai será um retorno de grande poder e glória, pois Cristo voltará em majestade para que todo joelho se dobre diante dela. Oh, glória a Deus! Que tremendo será! E ele descerá no Monte das Oliveiras, conforme profetizado, e ali derrotará todos os inimigos de Israel. Ali ele derrotará todos os inimigos de Israel. Então vamos lá. Existem 3 concepções em que momento se dará a segunda vinda de Cristo. Eu vou falar aqui um pouquinho do detalhe, resumidamente, de cada uma delas. Não dá para a gente entrar profundo, mas algumas concepções que têm confundido muita gente, e nós precisamos ter convicção do que a palavra de Deus está, porque ela não se contradiz. É um homem que interpreta da maneira dele. Eu busco a interpretação, estudando, tentando provas vivas, né? Mas a fé, ela não é um tiro no escuro, mas a fé é a convicção da verdade de Deus. Então eu creio na palavra de Deus, eu creio no que os apóstolos testemunham, eu creio na visão de João, eu creio no que os profetas anunciaram sobre a vinda de Cristo. Eu creio que a palavra de Deus, ela é a única fonte que nós podemos confiar. E eu estou aqui passando porque a nossa visão, ela é bíblica. A gente vai ver isso aqui, e como eu falei aqui, bem resumidamente, mas bem objetivo, ela é uma visão bíblica. Vamos lá então. A primeira concepção que eu quero mostrar é o pós-milenista. Né? O que eles acreditam? Eles afirmam que o reino de Deus é sinônimo de reino milenar e que o rei já está reinando nos corações dos redimidos. Eles defendem também que a humanidade está em crescente evolução e que chegará um tempo em que a paz será total, a justiça será plena e a prosperidade universal. Para esta concepção, que a gente precisa entender, o reino milenar, que não é necessariamente igual a 1000 anos, já foi inaugurado com o nascimento da igreja, após a ressurreição de Jesus, e que após findar este reino, Jesus Cristo voltará e terá início o estado eterno. Então, Jesus voltará, os mortos ressuscitarão, e aí, né, se estabelece esse reinado. Nesta visão errônea, não existe distinção entre a igreja e Israel, e o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. São exatamente o mesmo evento escatológico. Vocês creem que é o mesmo evento escatológico. Tal posição não encontra apoio nas escrituras, distorce passagens bíblicas claras, porque não prioriza a interpretação literal do texto sagrado. Então, sim, há muito erro de muitos que não entendem o que é literal e o que não é literal. O que é parábola, né? O que é literal e o que não é. Tem muitas pessoas caindo nesse erro aí quando vão pregar, quando vão ensinar. A concepção amilenista afirma que a igreja cumpre simbolicamente as profecias que foram dadas a Israel. O reino é apenas espiritual e não haverá nenhum reino literal de 1000 anos, conforme essa posição pós-milenista. Né? Pós-milenista.
é mais uma posição antibíblica, né? Uma interpretação, uma concepção de homens. Concepção pré-milenista afirma, com base em interpretação literal das Escrituras, que a segunda vinda de Cristo se dará antes do milênio, ou reino milenar, que somos nós. Eu creio assim, eu sou pré-milenista, eu creio que Jesus voltará para buscar a igreja, né, aqueles que creem nesse tempo, e os mortos em Cristo, que já morreram em Cristo, ressuscitarão juntamente conosco, eles primeiro, depois nós, para que o Senhor depois venha cumprir todo esse propósito final com a igreja, com os santos, né? Então Deus ainda tem promessas a cumprir que dizem respeito às alianças feitas com Davi e que foram reafirmadas na nova aliança. Por isso, a necessidade de que um reino literal de 1000 anos seja estabelecido com um propósito de constituir paz e prosperidade mundial com a sede em Jerusalém. Então, por isso que nós cremos essa base bíblica. Cristo voltará, né, ao final da tribulação, ele voltará para exercer juízo e para estabelecer o seu reino milenar sobre a terra, né? Então, depois do arrebatamento, e aí os 7 anos aqui de tribulação, dividido em 3 anos e meio de falsa paz, né? Esses 7 anos, que é o Deus tratando com Israel, que as demais que ficaram, e depois 3 anos e meio, né, onde o anticristo irá se revelar, e aí então começa essa grande perseguição, e até chegar ao ponto de todas as nações contra Israel. E aí essa grande guerra, né, onde todos se voltam contra Israel, nesse final desses 7 anos, e aí então Jesus vem, nesse período de 1000 anos, estabelecer o seu reino, vem salvar Israel. Então assim, esta é a concepção que interpreta corretamente a distinção que existe entre Israel e a igreja, entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, né? Então assim, a segunda vinda de Cristo é um ponto-chave no entendimento do plano escatológico divino, pois estabelece o início de uma era em que colocará todas as nações sob regência do Senhor, dos senhores, para mostrar que a justiça e paz são possíveis somente quando Cristo Jesus é o Rei absoluto. Então essa é a nossa visão pré-milenista. Agora vamos lá. O reino milenar se refere ao reinado de Cristo, o reinado que Cristo vai estabelecer sobre o mundo no período literal de 1000 anos, no qual haverá paz, prosperidade, justiça real, em cumprimento à aliança feita com Davi, reforçada na nova aliança, em Jesus, na nova aliança. Neste reinado de Cristo, a igreja estará atuante e somente pessoas salvas estarão no milênio. Neste período, Satanás estará preso, ficará até o final do milênio, quando será solto novamente. Então a Bíblia nos mostra que nesse período haverá uma série de mudanças. Dentre essas mudanças que haverá, Israel será reunido como povo à sua terra, será reunido de novo, onde habitará em perfeita paz, pois o Rei Jesus estará no governo. Nesse tempo, Jerusalém será estabelecida como capital do mundo e todas as nações estarão sujeitas ao Senhor Jesus. Paz e prosperidade serão evidentes em todo o mundo, como marca registrada do governo de Deus sobre os homens.
De acordo com a leitura e correta interpretação dos textos bíblicos que tratam do reino milenar, a população física do reino será composta dos 144 mil judeus selados. Judeus e gentios que foram salvos durante a grande tribulação, e a igreja que será auxiliadora do rei ao redor do mundo. Mas ao longo dos anos, muitos dos filhos nascidos no período do milênio ainda se revoltarão contra o reinado de Cristo, pois o pecado jaz no coração humano desde o seu nascimento. Os rebeldes que se levantarem contra o rei Jesus se associarão a Satanás, que será solto após o reino milenar. Esta última revolta dos pecadores será finalizada com a derrota final de Satanás, e então se inaugurará a eternidade para os salvos em Cristo Jesus. Então, esses são as ordens, né, que nós cremos. Vários propósitos importantes serão cumpridos no reino milenar. Dentre eles podemos destacar alguns. Vou destacar alguns, estou dando um resumo aqui, bem objetivo, né? As promessas feitas a Davi serão de fato cumpridas. A provisão da terra dada a Abraão será atingida. Cristo será o Rei Supremo acima de todas as nações e governará com equidade. O milênio será uma clara demonstração de como Deus tensionou que o homem vivesse sobre a terra. Também servirá, né, para demonstrar a dureza do coração pecaminoso, que mesmo sob condições favoráveis ainda se rebela contra Jesus Cristo. E a glória do reino milenar terá como alvo engrandecer os desígnios eternos de Deus. As concepções equivocadas que distorcem o ensino bíblico sobre o milênio e não o consideram como literal, mostram que o coração do homem é continuamente mau e não quer estar sob o governo de Cristo. Sabemos que muitas ideias errôneas sobre o assunto são repassadas de geração após geração, e Satanás está satisfeito com este equívoco, pois ele também não quer reconhecer a grandeza de Cristo, o Rei eterno, vitorioso e santo. Então, a rebelião final, após o reinado milenar de Cristo, Satanás será solto por um breve período, enganará novamente muitas nações, os rebeldes se unirão a ele na tentativa de fazer frente ao Deus Todo-Poderoso. Deus irá julgar Satanás e a pecaminosidade das pessoas que rejeitam a Cristo, filhos nascidos no milênio. Esta batalha, no livro de Apocalipse, é descrita como Gog e Magog, que será a reunião de todos que se opõem a Deus. Após o milênio, né, Satanás solto, e aí começa então essa guerra Gog e Magog. Então, todos que se opõem a Deus. Mas a vitória do Senhor será rápida e completa. Logo após esta grande batalha, os não salvos serão ressuscitados para o juízo final, que é o tribunal do trono branco, né? Onde ali será julgado aqueles que não creram no Evangelho, aqueles que morreram, né, sem crer no Evangelho. É por isso que Hebreus 9, 27 fala: após a morte segue-se o juízo. Os que morrem em Cristo serão ressuscitados, né, para receber os seus galardões, para estar com Cristo no gozo do céu. Os que não aceitam o Evangelho e morrem sem Cristo, sem confessar a fé em Jesus Cristo, esses então, após o milênio, serão ressuscitados para ser julgados eternamente.
Então, as ressurreições que a Bíblia descreve podem ser agrupadas em alguns aspectos distintos. Primeiro, a ressurreição dos salvos. Os santos que morreram na época da igreja, que a Bíblia denomina mortos em Cristo, serão ressuscitados no arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento receberão corpos glorificados e então ficarão para sempre com o Senhor. Aqueles que no momento estão vivos e creem, a igreja, aqueles que creem em Jesus. A ressurreição dos salvos do Antigo Testamento, a ressurreição corpórea de todos os salvos do Antigo Testamento que morreram crendo nas promessas de salvação, serão ressuscitados na ocasião da segunda vinda de Cristo. Está lá Daniel, capítulo 12, versículo 1. Os salvos que morreram no período da grande tribulação também serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo, para que possam participar do reino milenar também. O Antigo Testamento enfatiza em vários textos que haverá uma ressurreição corpórea dos crentes, e é chamada de primeira ressurreição, que é destinada para a vida eterna dos justos. A ressurreição dos não salvos, daqueles que rejeitaram o Evangelho, só acontecerá a ressurreição corpórea dos não salvos após o reino milenar e antes do juízo final. Também receberão corpos imortais, mas padecerão eternamente as consequências da desobediência a Deus. A Bíblia denomina essa etapa de a segunda morte. A primeira morte, separação do homem para com o homem. A segunda morte, a separação do homem para com Deus, a morte eterna. Logo após o término da rebelião liderada por Satanás, que enganará muitas nações, terão início o juízo divino. As pessoas não condenadas, porque as pessoas são condenadas porque rejeitaram a revelação feita por Deus, que providenciou o escape da condenação do pecado através da morte de Jesus por nós, ou seja, Ele cumpriu toda a exigência, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. A única coisa que resta para nós é crermos que o Pai enviou o seu Filho e que Ele obedeceu e cumpriu toda a exigência do Pai, e toda essa exigência foi para salvar o homem. E aí nós confessamos Jesus como nosso suficiente Salvador, arrependendo dessa natureza pecaminosa e se esforçando e andando no Espírito para não voltar a viver na prática do engano que vivíamos antes do encontro com Cristo. Então a conversão é isso, conversão, metanoia, mudança de mente, que é o arrependimento, metanoia, mudança de mente. O homem que estava andando num caminho, ele agora se desperta pela palavra de Deus, pela mensagem do Evangelho, e ele retoma agora a direção, andando pela direção do Espírito Santo, conduzido pela palavra de Deus. O homem que não se importava em agradar a Deus, agora tudo que ele vai fazer, ele se importa em viver uma vida que agrada a Deus, porque ele sabe que quando ele, após a morte, se ele morrer antes do arrebatamento, ele terá que prestar conta das suas escolhas. Então nós vemos que aqui no mundo as nossas escolhas afetam o nosso futuro, mas as nossas escolhas também afetam o futuro espiritual eterno. Então isso, tem muita gente que não está ligando para isso. Fala assim, aqui eu estou aproveitando, eu estou prostituindo, eu estou roubando, eu estou mentindo, eu estou enganando as pessoas, eu finjo ser, mas Deus conhece todas as coisas, e no coração de Deus o único motivo que Ele tem é salvar o homem. Não fez o homem para isso. A prova é a cruz, a prova é o seu amor revelado através de Jesus. Então nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então assim, a vida em pecado confirma a rejeição das pessoas com relação a Deus. Então as pessoas que continuam, mesmo sabendo de tudo, ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho, e continuam na prática do pecado, continuam vivendo a carnalidade em vez de andar no Espírito, vivendo no Espírito. Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, o versículo 16,
se andar em espírito, de maneira nenhuma cumprireis os desejos da carne. Né? Os desejos da carne são manifestos nos quais são idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, glutonarias, bebedices, inveja, ciúme, né? Prostituição, infidelidade, fornicação. Todos que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porque o preço foi alto. Jesus morreu por causa disso. Jesus morreu porque o homem foi preso no pecado. E Jesus veio libertar e salvar os que havia perdido. Né? Então ele veio cumprir essa exigência do Pai. E quando nós professamos ao Senhor Jesus, nós somos feitos novamente renovados à imagem e semelhança de Deus. Né? Então agora o Espírito Santo passa a morar dentro do homem, né? E a governar agora o homem com os frutos do Espírito, né? Que está lá também em Gálatas, também, capítulo 5, né? O versículo 22, 23, vai falar que os frutos do Espírito, amor, longanimidade, domínio próprio, perseverança, paciência, mansidão, fidelidade, temperança. Quanto a essas coisas, não há lei. Porque os que estão em Cristo crucificaram a sua carne, né, com as suas paixões e concupiscências, e agora estão vivendo, assim como Jesus andou na terra, como um homem não pecou, nós agora também estamos nessa luta. O Espírito Santo é que nos ajuda e nos assiste em nossas fraquezas, para que nós andemos no justo caminho do Senhor. Né? Então, assim, os juízos que a Bíblia descreve também são distintos. Primeiro, o juízo dos salvos acontecerá apenas com o propósito de galardoar os crentes, né, que foram fiéis ao Senhor e que permaneceram produzindo frutos dignos de arrependimento. Deus justificou de uma vez por todas os que reconheceram a necessidade de entregar sua vida a Cristo, pois o pagamento efetuado na cruz quitou totalmente o débito que pesava contra eles. É por isso que este juízo será para avaliação e não para condenação. É descrito na Bíblia como o tribunal de Cristo. Né? Segundo, o juízo dos não salvos, das pessoas que não creram, o juízo de todos os que rejeitam a Cristo, é chamado na Bíblia de o grande trono branco, e se dará após a ressurreição corpórea dessas pessoas, né, no final do milênio. No final do milênio. Após os 1000 anos do reinado de Cristo com a igreja na terra. Os não salvos já estão condenados por causa da incredulidade que ostentaram em seus corações em relação a Deus. Mas ainda assim ouvirão do Senhor o veredito, né? Morte eterna.